Bem-vinda ao Journey to the New Earth. Estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Temos um programa muito especial. Vamos ao vivo com Penny Kelly. Penny compartilhou comigo um documento maravilhoso, um plano de como podemos mudar a narrativa aqui na Terra. E se você tiver interesse em dar uma olhada no que vamos discutir hoje, está listado na caixa de descrição aqui embaixo. Você pode clicar, imprimir ou apenas acompanhar. Mas fora isso, quero te dar as boas-vindas, Penny. Como você está hoje? Estou bem, estou bem. Você consegue me ouvir? Eu não consigo te ouvir. Sim. Se alguém no chat não conseguir ouvir alguma de nós, avise a gente. Ok, vou aumentar um pouco o meu volume. Pronto. Ok, Estamos ajeitando tudo, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas acho que daqui para frente vai ser tranquilo. sim, ok, sim, tivemos. Então, o que vamos fazer hoje à noite é que a Penny me enviou esse documento e vou te dizer, está realmente muito bom. Vale muito a pena imprimir e dar uma olhada. E nós vamos discutir isso hoje à noite e depois responder às suas perguntas sobre o assunto. Então, vou ficar aqui lendo as suas perguntas. Essa é uma ótima oportunidade para conversar com a Penny, tirar suas dúvidas e mergulhar um pouco mais fundo nesses conceitos. Então, agora eu vou passar para a Penny e ela vai compartilhar com vocês como isso surgiu e começar o que eu acho que é uma nova e empolgante visão para a Terra. Tudo bem. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou eu estou me sentindo um pouco dispersa, mas estou muito feliz de estar aqui. E deixe-me compartilhar quando estávamos conversando, Kimberly e eu estávamos conversando na segunda-feira, e estávamos conversando sobre essa pergunta que continuava chegando na minha caixa de entrada, que era: "O que eu posso fazer? O que eu posso fazer?". E no decorrer de realmente tentar responder essa pergunta para pessoas de todas as áreas da vida, eu me envolvi nessa ideia, que a gente só precisava ter uma narrativa diferente. Então, eu comecei a notar quais são as narrativas ou as partes da narrativa que nós temos. E então eu comecei a escrever. E eu fiquei tipo: isso está horrível. Isso realmente não está bom. Se as pessoas ficam presas nisso, ou enredadas nisso, ou acham que isso é tudo o que podemos conquistar, então estamos com problemas. Então eu comecei a pensar sobre, ok, qual é a nova narrativa? Quando estivermos nesse novo mundo, quando toda a corrupção tiver acabado, todas as armações tiverem acabado e todo o mal tiver acabado, o que estaremos dizendo? Então eu comecei a deixar pensamentos e percepções virem. Eu já tinha muitas coisas que vou chamar de visões, ideias, e eu tive muitas visitas ao novo mundo. Então eu já tinha algumas ideias, mas outras coisas continuavam vindo. Então eu acho que talvez haja o dobro de elementos na nova narrativa do que havia na antiga, naquela ruim. Então foi assim mesmo que tudo isso aconteceu. E eu esperava que o objetivo fosse que a gente pudesse alcançar algum momento de inspiração, ou essa empolgação, ou se sentir encorajada. E hoje eu vi algo que realmente me abalou profundamente. E era um vídeo horrível, horrível, sobre o que está acontecendo com as crianças. Era curto, muito curto. Mas no meio disso, que foi muito rápido, tinha muita coisa acontecendo na tela, e eu fiquei tipo: "Ok, estou tentando captar tudo e absorver tudo", e ainda assim era tudo coisa que eu já sabia, e fotos que eu já vi antes, que simplesmente partem o coração. Mas a palavra, a frase que eu ouvi foi que nunca se tratou da eleição. E isso foi o que me tocou profundamente. Não é sobre o Trump, não é sobre a eleição, é sobre fugir ou irmos para um lugar onde nós e nossos filhos, especialmente nossos filhos, estejam seguros.
E esse é o objetivo principal. A eleição é meio que a distração. Não tenho certeza. Já ouvi coisas dos dois lados sobre o Biden. O Biden está realmente do nosso lado e está fazendo um ótimo trabalho sendo um idiota. Então, sabe, é isso. Vamos ver. Precisamos de mais informações e provavelmente não vamos conseguir essas informações até mais tarde. Mas, enquanto isso, temos que começar a sustentar este espaço. Sustentar essa ideia, sustentar essa visão do que queremos e qual é a nossa narrativa. O que queremos dizer sobre nós mesmas, sobre o nosso mundo e sobre a nossa vida. Então é isso. Essa é toda a história. Então, Você parou para organizar seus pensamentos e escreveu essa narrativa. E se você abriu o texto da narrativa ou está olhando para o documento, o que você vai ver é uma lista de atributos da narrativa atual. E depois, em segundo lugar no documento, há uma lista de atributos em uma narrativa de um mundo no qual eu gostaria de viver, e talvez você também. Então, o que vamos fazer é pedir para a Penny ir em frente e passar por esse documento. Penny, você acha que temos tempo para você ler todos os diferentes elementos? Acho que sim. Nós vamos passar pela narrativa. E eu vou te dizer, posso te prometer, quando ela chegar na nova narrativa, vai ser como se os anjos estivessem cantando. É um contraste tão grande com o que temos vivido e, no final das contas, aceitado. E quando a gente compara isso com o potencial que temos aqui na Terra, realmente vai ser um conceito maravilhoso para explorarmos. E, por favor, coloquem suas perguntas no chat. Assim que a Penny terminar de ler a narrativa, tanto a atual quanto a nova, nós vamos começar a responder perguntas. Então, essa é uma ótima oportunidade para aumentarmos nossa esperança e abraçarmos o potencial do que podemos ser. Então, Penny, você tem algum comentário antes de começar? não. Tudo que vou dizer é que gravei isso ontem à noite, bem tarde, e acho que estará no meu site no dia 28. Então, você poderá ouvir de novo lá se não quiser abrir. Se quiser só ouvir hoje à noite, tudo bem, ok? E eu acho que, espera um segundo. Sabe de uma coisa, Kimberly? Eu só preciso ler isso na tela. Ok, então espera só um segundo enquanto eu abro isso e a gente vê o que tem, porque eu adicionei algumas coisas. O motivo pelo qual eu quero ler na tela é porque eu adicionei algumas coisas que são realmente. Opa, espera um segundo. Isso não vai me levar até onde eu quero. E essas coisinhas que eu adicionei, eu acho que são realmente importantes. Então, eu só adicionei talvez duas ou três. O quê? Ok. Então, aqui está. Deixa eu só começar por aqui. Tudo começa só com isso. Às vezes você tem que parar, olhar e escutar, sabe? E eu acho que essa é realmente a essência do que precisamos fazer agora. Parar, olhar, escutar o que está acontecendo ao nosso redor e então pensar: ok, é isso que queremos? Então, se você parar, olhar e prestar atenção ao conjunto da sua situação, a coisa que eu acho que precisamos decidir é: eu quero isso? Sabe? Isso é o melhor que podemos fazer? Então, eu compilei o resumo. E a primeira parte é um pouco avassaladora. Mas, sabe, então eu compilei o resumo de uma nova narrativa. E eu acho que é algo que poderíamos abraçar quando conseguirmos superar esse obstáculo. E estou falando sobre o abismo entre o velho paradigma e o novo. Algo que Kimberly e eu conversamos no Shaping Reality na segunda-feira é que está acontecendo uma mudança de paradigma aqui. Isso não é apenas um problema político ou financeiro. Todo o paradigma está mudando. E geralmente há um abismo entre eles. E as pessoas precisam atravessar esse abismo, esse intervalo. Elas precisam fazer essa travessia. E esse é o desafio. E você precisa de algo para se apoiar.
Você precisa de algo em que acreditar quando estiver fazendo essa travessia. Então, espero que você se sinta inspirada, encorajada e interessada. Então, aqui está a narrativa atual. Tudo começa, de acordo com a Bíblia, quando Deus fez o mundo e criou Adão e Eva. Mais tarde, ele os expulsou do jardim quando comeram da árvore proibida, declarando que agora estavam manchados pelo pecado original e que iriam lutar e viver com dor pelo resto de suas vidas. Se fossem bons e fizessem o que ele dizia, iriam para o céu quando morressem. Se não fossem bons, iriam para o inferno. No entanto, a religião falhou em convencer os humanos a serem bons uns com os outros ou a agirem de maneira amorosa. Portanto, um microchip inserido neles permitirá que seu comportamento seja controlado, até mesmo transformando-os em criaturas semelhantes a deuses, se assim desejarem. O ser humano é falho. É tão falho por causa de vieses, preconceitos, misoginia e também racismo. Esses são os resultados naturais do pecado original e devem ser corrigidos por práticas transgênero, migração forçada e reeducação. Por causa dos seus vieses e das suas diferenças, os humanos representam uma ampla variedade de opiniões e ações diversas e conflitantes, que precisam ser alinhadas para alcançar igualdade e uniformidade. Os programas transgênero, eles não vão apenas eliminar a desigualdade geral, supostamente eles vão ajudar a acabar com a desigualdade racial e financeira, e eles definitivamente vão acabar com a desigualdade de gênero. Nós começamos a sair das cavernas há apenas 4 a 5 mil anos. Nós éramos caçadores-coletores vagando sem rumo, até descobrirmos a agricultura e nos estabelecermos em grupos e tribos. No entanto, havia muito poucas pessoas naquela época, e agora há pessoas demais no planeta, e a população precisa ser reduzida. Ela precisa ser reduzida de 8 bilhões para meio bilhão de pessoas. E isso ajudará a garantir que ninguém passe fome. A maioria dos humanos são bocas inúteis para alimentar, e a necessidade de alimentá-los exige práticas agrícolas que estão causando as mudanças climáticas e destruindo o planeta, o que agora precisa ser corrigido. Então, para ajudar o planeta e parar as mudanças climáticas, vacas, galinhas e porcos devem ser abatidos aos milhões. Para combater as mudanças climáticas, também devemos abandonar nossas dietas tradicionais e começar a comer insetos. Muitos humanos não têm comida suficiente, e isso pode ser corrigido forçando as pessoas a comerem insetos, como mencionado acima. Não deveria haver pobreza. E para garantir que esse seja o caso, o governo vai tirar daqueles que já conseguiram o que precisam e vai dar para aqueles que têm pouco ou nada, assim empobrecendo a todos. Isso, no entanto, interfere no desenvolvimento da alma. E, por fim, todos não terão nada, mas supostamente seremos felizes. Os humanos não são bons em controlar seus hábitos de gastos e alimentação. E a melhor maneira de ajudá-los e facilitar a vida deles é controlar seu dinheiro e o que eles podem comprar. Devemos seguir a ciência porque é a única coisa que é objetiva e real. Objetividade significa que pode ser visto e ouvido por todos e pode ser medido. Todo o resto é subjetivo, o que é inválido e irrelevante. O universo começou com o Big Bang e tem cerca de 14 bilhões de anos. O nosso mundo é composto por partículas que se unem para criar átomos, que por sua vez formam os elementos da tabela periódica. Nós somos os únicos seres que existem em todo o cosmos. Nossas fontes de energia incluem petróleo, gás, solar e eólica.
todas usadas para produzir eletricidade. O espaço que está ao nosso redor é um vácuo frio e escuro, e o tempo só avança. Os humanos são criaturas tão pobres e doentes e estão sob a ameaça constante de serem atacados por vírus e bactérias, e, portanto, precisam ser vacinados para se protegerem. A maneira mais fácil de fazer isso é colocar as vacinas diretamente na comida. Os humanos não são bons em pensamento crítico e precisam que lhes digam o que pensar. Devemos ser limitados no tipo de conteúdo a que somos expostos nas notícias e na mídia. Os humanos são incapazes de se controlar e de controlar o que dizem. Então, devemos ser censurados para que ninguém fale a verdade sobre a perda dos nossos direitos, das nossas liberdades ou sobre a corrupção praticada por aqueles que estão no poder. Por causa da sua irresponsabilidade cruel, os humanos devem ser multados e presos por seus discursos sexistas, seus discursos de ódio, seu uso de armas de fogo, álcool e tabaco, pois esses são sinais de um comportamento perigoso, mente desequilibrada. Os humanos estão andando como sonâmbulos pela vida, até adotarem as perspectivas woke. Eles são preguiçosos e incapazes de se sustentar sem a presença organizadora das corporações e dos empregos que fornecem renda, seguro de saúde e previdência social. Mas os humanos são seres caros e pouco confiáveis. E eles podem ser facilmente substituídos por robôs e clones. Por causa da sua preguiça e da substituição por robôs e clones, os humanos ficarão felizes em ficar em casa e aceitar um auxílio financeiro todo mês. A natureza e o mundo natural são bagunçados, estão poluídos e podem ser muito melhor gerenciados pelas empresas. Quem vai tokenizar as árvores, os rios, os lagos, montanhas, pradarias e toda a terra? O que será uma forma muito mais eficiente de atribuir valor e gerenciar tudo. Dinheiro, como dinheiro em espécie, dólares físicos, cheques e moedas, não é apenas um peso para carregar, mas também é uma grande fonte de transmissão de doenças. Porque ele carrega bactérias e vírus na superfície do dinheiro. O dinheiro físico também exige prédios inteiros de bancos só para armazená-lo e manuseá-lo. Então, a melhor solução para esses problemas é o dinheiro digital, na forma de moedas digitais de bancos centrais, que podem ser programadas e gerenciadas remotamente. Os humanos, definitivamente, precisam de uma governança melhor e devem se submeter à nova ordem mundial, que criará uma única forma de governo para supervisionar todo o planeta. Os humanos não têm criatividade para criar culturas vibrantes com música, arte, design, literatura e arquitetura de alto nível. A inteligência artificial fará um trabalho muito melhor, substituindo seus esforços e, eventualmente, o próprio humano. Para salvar o planeta, vamos viver em grandes cidades e seremos designados a unidades habitacionais que nos colocarão a 15 minutos de tudo o que as autoridades acham que precisamos. A presença de instituições fortes aumentará a participação na governança global e fortalecerá a cooperação entre as nações. A adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ajudará a eliminar o terrorismo, promover a não discriminação nas leis e políticas, proporcionar justiça para todos e aumentar a inclusão. Porque nossos governos nacionais estão afogados em dívidas. Seria melhor para todos os envolvidos se os projetos do governo fossem financiados por parcerias público-privadas. E nessas PPPs, os projetos seriam financiados por bilionários e oligarcas, que seriam reembolsados por nós, os contribuintes,
que, com sorte, se beneficiariam de alguns desses projetos. Então, isso conclui a velha narrativa. E eu só quero aparecer aqui rapidinho. Se você é novo, se acabou de sintonizar e tá surtando porque não sabe o que é isso, o que a Penny acabou de ler é a velha narrativa, a narrativa em que estamos vivendo atualmente e a qual os poderosos adorariam que continuássemos seguindo. Então, não se desespere. Sim. É isso que está mudando. Então, a velha narrativa. E se você acabou de chegar, o link para este documento está na caixa de descrição aqui embaixo. Você pode realmente clicar nele e acompanhar junto, vale muito a pena. Então, a velha narrativa. Eu não acho que quero isso, Penny. Acho que você também não quer. Alguém quer isso? Eu estava tendo dificuldade em não ser irônica demais. O meu favorito era: os humanos são as únicas criaturas vivas em todo o universo. Então, É, meu, favorito. É, eu sei. Ok. obrigada. Então, vamos passar para o novo potencial, a nova narrativa. Ok, sim. Então aqui está a nova narrativa. Nenhuma dessas está 100% completa, mas tentei cobrir o máximo de pontos que consegui. Então, a nova narrativa começa com: os humanos são seres magníficos de luz, energia e consciência. A consciência é primária e é a fonte do nosso grande poder. Deus é entendido como um grande campo de consciência e luz que gera um amor indescritível. Somos parte da Mãe Natureza e somos essenciais para o funcionamento dinâmico do nosso planeta e da nossa realidade. Somos nós que fazemos o nosso mundo. Somos naturalmente saudáveis porque nos permitimos comer o que a natureza nos oferece. Dormimos quando precisamos e nos movimentamos no nosso trabalho, assim nos exercitando. O corpo inteiro, em vez de ficarmos sentadas diante de mesas de trabalho ou fazendo movimentos repetitivos e limitados. Os seres humanos são extremamente resilientes diante de muitas guerras e outras tentativas de nos destruir usando vacinas, sprays e armas de frequência letais. Estamos focados no desenvolvimento do ser humano completo, de acordo com a forma como fomos projetados para evoluir em sabedoria, poder e amor. Os seres humanos nascem perfeitos e em total alinhamento com a fonte, Deus. Entendemos que, com o tipo certo de educação e cuidado, podemos desenvolver todo o poder da nossa constituição humana. Celebramos os gêneros masculino e feminino e protegemos todas as crianças como o maior dos presentes. Como professoras do amor incondicional, como amigas e como companheiras ao longo do caminho. Somos pensadoras críticas excepcionais, extremamente perspicazes e intuitivas, e não somos mais enganadas por palavras bonitas e aparências externas. Observamos o que as pessoas fazem e aprendemos. Os seres humanos são criativos, trabalhadores e prestativos uns com os outros de inúmeras maneiras. Nós amamos sorrisos, a capacidade de nos reunirmos bem próximos, a liberdade de nos criticarmos e a alegria de pertencer. Aprendemos a reconhecer a diferença entre propaganda e notícia. Aprendemos a reconhecer imediatamente projeção e gaslighting. Sabemos por que operações de falsa bandeira e tiroteios em massa são usados. Sabemos como reconhecer imagens geradas por computador, clones e pessoas usando máscaras. Também reconhecemos os sinais secretos de mão dos manipuladores, as falhas nas pessoas que são controladas por microchips. E aprendemos a prestar atenção aos sentimentos e intuições que temos em relação a certas pessoas. Temos uma criatividade extraordinária, inventividade e persistência para criar e concluir projetos.
Aprendemos a reconhecer os obstáculos deliberados criados pelos gananciosos, sociopatas e psicopatas, protegendo-nos assim contra interferências. Conseguimos evitar ser pegas pela nova ordem mundial ao nos retirarmos desse sistema, adotando estilos de vida mais simples, reconectando-se com a Mãe Natureza e percebendo que ela é a fonte de toda riqueza e segurança. Continuamos a explorar novas formas de viver juntos, que não causam danos e que permitem o desenvolvimento contínuo da consciência humana. Redesenhamos completamente nossas casas usando novos conceitos de arquitetura. E todos os bairros são projetados para melhorar a conexão e a interação humana. Escrevemos novas músicas, descobrimos novos estilos de música, produzimos novas formas de arte e roupas, e escrevemos novas histórias, resultando em algo totalmente novo, uma cultura linda e vibrante, que é autossuficiente, autossustentável e nutre a todos. Novas formas de educação agora têm o desenvolvimento humano como prioridade e a verdade como base. Leitura, matemática, história e ciências foram todas aprofundadas e reunidas em complexos integrais de aprendizagem e estudo experiencial, em vez de serem disciplinas separadas. A educação foi completamente reformulada e as crianças são ensinadas, primeiro, os princípios de sobrevivência no mundo natural, e que a sobrevivência do mundo natural é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Telepatia, clarividência, clareaudiência e outras habilidades úteis fazem parte de toda a educação. O que antes era conhecido como mídia tradicional foi lentamente desaparecendo, deixando a mídia da verdade florescer, o que impulsionou muito o retorno das habilidades de pensamento crítico. A espiritualidade substituiu a religião como um todo. Um novo entendimento sobre a natureza do tempo, espaço e a realidade substituíram as histórias infantis e percepções que antes dominavam e impediam as pessoas de evoluírem naturalmente. Agora reconhecemos que os sistemas corporativos são a causa de toda a destruição, tanto do ser humano quanto do meio ambiente, através do mau gerenciamento de resíduos e da poluição do ar, da água e da terra. Reconhecemos as semelhanças entre as operações do Federal Reserve, emprestando dinheiro ao governo, e as parcerias público-privadas, nas quais a elite bilionária nos empresta dinheiro. Em ambos os casos, nós, os contribuintes, teríamos que pagar essa dívida. E não houve envolvimento ou voz do povo no processo de tomada de decisão ou nos projetos que estavam sendo financiados. Também reconhecemos o conflito em torno da ideia de um governo global, mas que ainda deixava todas as estruturas nacionais intactas, esvaziando-as de poder e usando-as apenas como fonte de dinheiro dos contribuintes. Desde então, passamos de sistemas corporativos para sistemas de controle. Me desculpe. Desde então, superamos os sistemas corporativos de controle e passamos a formas naturais de trabalhar juntos, que começam com a semente de uma ideia, que depois organizamos, construímos, produzimos e então atendemos ou suprimos as necessidades de todos. E então nós limpamos, dispersamos e voltamos à vida cotidiana. Estamos recuperando nossa autoridade pessoal e estamos deixando de lado o medo e a manipulação em favor de trabalhar com amor. Uma vez livres das correntes corporativas, rapidamente descobrimos a grande alegria e satisfação de trabalhar por conta própria, trocando entre nós, conhecendo pessoas do outro lado do planeta, sem a desconfiança ou preocupação de que estavam planejando nos invadir.
Também reconhecemos o valor do dinheiro como meio de apoiar o comércio e estamos buscando nossos próprios sistemas de dinheiro e valor, enquanto celebramos as diversas formas de dinheiro que usamos atualmente. Estamos indo além do sistema de controle do dinheiro e das finanças. E embora tenhamos muito a curar e a aprender, pretendemos alcançar a grande liberdade de ir além desse tipo de sistema. A medicina também foi transformada, de principalmente remédios e cirurgias para um mínimo de remédios e cirurgias. E um máximo de ênfase em se manter saudável desde o início, através da própria alimentação, água limpa, desintoxicação regular e exercícios, e bastante sono natural. Agora entendemos os ciclos de degeneração e regeneração nos sistemas celulares humanos e como nos restaurar vivendo e trabalhando em harmonia com a vida. Deixamos de lado o modelo militar de bactérias, vírus e doenças nos atacando do mundo exterior. Reconhecemos que bactérias e vírus são estágios de degeneração celular destinados a nos alertar para voltarmos às práticas de saúde suprema. À medida que a camarilha do setor energético perdeu poder, novas formas de energia começaram a ser usadas em todos os lugares. A criatividade e a invenção estão prosperando, e ninguém fica sem energia para manter suas casas e negócios funcionando. As pessoas transgênero se separaram para seguir suas próprias ideias de uma tecnocracia comandada por híbridos de origem humano-robô, deixando aqueles que buscavam um caminho mais alinhado com o espírito de desenvolver todo o potencial humano seguirem seu próprio caminho. A destruição do mundo natural foi interrompida assim que se reconheceu que isso era uma necessidade, caso houvesse alguma alternativa ao caminho tecnocrático transgênero. Os reparos e a regeneração da natureza estão ocorrendo de forma constante, e toda a ciência, os negócios e a governança estão focados em cumprir essa tarefa. Descobriu-se que a mudança climática era, na verdade, uma manipulação de grandes ondas de frequência usando tecnologia secreta desenvolvida por aqueles que buscavam controle ao criar guerras meteorológicas e a interrupção dos ciclos naturais. Isso foi interrompido e o clima se estabilizou naturalmente em um ciclo de resfriamento, tudo parte dos processos naturais do planeta. A ciência agora está focada no estudo da consciência e das muitas outras formas de vida em todo o universo, hoje aceito como elétrico. Não é um vácuo. Nós entendemos que o mundo objetivo é resultado da mente subjetiva e que o universo é eterno, sem uma data de início, sem sentido ou significativa. O mundo é composto por frequências que interagem de maneiras que, no mínimo, podem ser descritas por transformadas de Fourier. Nós entendemos que o espaço está vivo e que o tempo pode ser avançado ou retrocedido. Os Estados Unidos se reestruturaram em um punhado de entidades legais definidas por sua geologia e seus recursos. Cada região é independente, mas trabalha em estreita colaboração com todas as outras para manter a paz e a prosperidade. O número de humanos no planeta garantirá que pelo menos alguns de nós sobreviveremos caso haja uma micronova ou uma mudança dos polos. Nós não somos teóricos da conspiração. Nós somos criadoras de padrões. Por causa dos nossos altos níveis de consciência, nós rapidamente percebemos padrões, tanto negativos quanto positivos. E por causa da nossa compreensão da consciência e da natureza humana, somos capazes de discernir as origens, as agendas e os resultados de
todos os padrões. Ou eles vêm do amor ou não vêm. As empresas hoje em dia são pequenas e eficientes, ágeis e saudáveis, substituindo os monstros corporativos gigantescos que dominaram tantas vidas e tantas terras, água e energia. Agradecemos àquelas que nos ensinaram que nossas eleições estavam sendo roubadas, por nos mostrar como isso era feito, por nos ensinar a reconhecer mentiras, por demonstrar o que não funciona e como nunca queremos viver. Agradecemos a eles por revelar tecnologias ocultas, por fornecer um contraste nítido entre o bem e o mal, por nos permitir experimentar um pouco da perda de nossas liberdades, por nos assustar o suficiente para que acordemos desse pesadelo, por toda a sabedoria. Eu esqueci um trecho. Por nos sacudir o suficiente para largarmos nossa ingenuidade e letargia, sairmos do sofá e por toda a sabedoria e experiência adquiridas nesse processo. Foi doloroso, mas estamos muito mais ricas em nossa compreensão do que é preciso para criar e manter uma realidade. Há menos pessoas agora porque muitas morreram nas guerras médicas e muitas outras seguiram o caminho da tecnocracia. Mas aquelas entre nós que sobreviveram e escolheram o desenvolvimento humano em vez do desenvolvimento artificial e tecnocrático, nós somos apaixonadas pela vida, pelo novo mundo e umas pelas outras. Estamos desabrochando nossas habilidades humanas, nossas capacidades ocultas e estabelecendo um padrão de desenvolvimento precoce e contínuo para nossas crianças, forçando-nos a aprender rapidamente para ficar um passo à frente das crianças e guiá-las com sabedoria e competência. Somos saudáveis e mantemos essa saúde com cuidado. Temos tudo o que precisamos sem que o dinheiro atrapalhe. E nossa principal prioridade é continuar unindo ciência e consciência para descobrir os segredos da natureza e aplicá-los a tudo o que somos como seres humanos e a tudo o que criamos. Nossos objetivos são nos tornarmos pessoas multidimensionais, capazes de viver em harmonia com todos os outros, nos defender de forma eficaz, se necessário, aproveitar a vida e explorar muitos mundos. Estamos nos movendo, respirando e pensando como um só grande coração, amando a vida, celebrando a vida, nutrindo a vida enquanto avançamos para nos tornarmos seres eternos de sabedoria, amor, grande conhecimento e risadas. Nós somos o povo da nova terra. Estou animada. Fim. É isso. Tem uma pergunta que é muito relevante agora do Steven Smith. Isso foi canalizado por ETs do futuro? Não. Quer dizer, a menos que você me considere um ET, e talvez eu venha a ser um no futuro. Ok. Não, isso é o que essas são algumas das coisas que eu acho que precisamos fazer com isso. Precisamos manter esse tipo de visão. Então, isso sabe, eu não tive muita experiência viajando pelo cosmos. Vou dizer isso por enquanto. E você não pode, tem um velho ditado, eu via isso quando estava no ensino médio e queria viajar. Eu queria viajar, ser médica, curar pessoas e escrever sobre o que eu estava vivendo. E o ditado que eu ouvia repetidas vezes era: Travel is so broadening. E então, na época hippie, isso acabou virando uma piada, porque as mulheres começaram a ser chamadas de broads. E eu pensei, ok, então, sabe, eles faziam piadas sobre aquele velho ditado. Mas quando você já esteve em outras dimensões de existência, quando você já esteve em outros planetas, quando você tem a capacidade de sair do corpo e encontrar outras pessoas e se comunicar com elas, elas são de outros lugares.
Elas são tão encorajadoras. Continue, elas dizem. E por isso eu mesma digo isso muito agora, porque é o que continuo ouvindo delas. Continue. Você está tão perto. Você vai conseguir. Você está tão perto. Não pare agora. Então você ganha perspectiva e ouve outras ideias e vê como outras pessoas vivem. E aí você volta aqui e pensa: meu Deus, o que é que a gente está pensando? Será que estamos pensando? E não é um lugar feliz agora. É, não é um lugar bonito. Nancy tem uma pergunta. Penny, é possível que os caras maus, ou seja, Hayden, os chorões Mor, Weppes, etc., estão cumprindo divinamente um papel na nova Terra? Sim, ajudando a desmontá-la. Sim, sim, eles estão. Isso é algo que eu acho que precisamos reconhecer. Todo mundo tem um papel. E existem algumas pessoas más. Tem toda uma questão que eu acho que pode estar no meu Patreon, mas eu acho que também está no YouTube. Eu não tenho certeza de quando, há quantas semanas ou meses atrás, não foi recentemente, talvez em janeiro ou até mesmo no ano passado, em que eu falei sobre o que realmente está acontecendo aqui. E o panorama geral, o panorama mais amplo ainda. E isso veio de uma palestra que eu fiz no Transition Talks, no Arlington Institute, do John Peterson. E é algo muito amplo, é chocante para algumas pessoas, não é? Acho que não foi feito para chocar, mas você precisa expandir sua consciência para conseguir entender o que realmente está acontecendo. E então, quando você entende isso, você começa a perceber que algumas das coisas que continuamos ouvindo não são apenas teoria da conspiração, são coisas realmente terríveis acontecendo. E eu vou tentar procurar esse vídeo ao qual a Penny está se referindo. Eu sei de qual ela está falando. Vou tentar encontrar e colocar o link na caixa de descrição aqui embaixo. Acho que o resumo que posso fazer, caso você não tenha visto esse vídeo, é que estamos no meio de um plano para tomar o planeta Terra. Isso é verdade. E aqueles envolvidos não são da Terra. Verdade. A maioria deles já foi embora. Mas agora restaram apenas os remanescentes, ou o sistema de controle que foi estabelecido por esse outro grupo de seres. E é disso que estamos tentando nos livrar, né? Você colocaria dessa forma? Bem, o quê? Quando? Sobre quando? As pessoas que estavam aqui orquestrando a tomada de poder foram embora. Os humanos que eles tinham posto nesses cargos, e é sempre assim que eles agem. Eles selecionam indivíduos, geralmente indivíduos distorcidos, perturbados, sociopatas, pessoas que não se importam nem um pouco com os outros. Eles colocam essas pessoas em cargos altos. Então, quando elas saem, as pessoas em cargos altos, que estavam acostumadas a receber ordens de cima que contradizem suas decisões, se for a decisão errada, de repente, essas ordens contraditórias deixam de chegar. E os humanos, e alguns deles são até híbridos, mas esses humanos então pensam: estou fazendo tudo o que devo fazer. E quando eles descobrem que os travessos lá de cima foram embora, eles decidem: bem, eu vou assumir isso e nós podemos comandar isso sozinhos. E boa sorte com isso. Eles não conseguem, eles são estúpidos. Sabe, nós simplesmente não temos. Eu diria a amplitude de pensamento, a profundidade. Eles não têm as técnicas. Eles vão longe demais e depois tentam recuar. E aí acabam parecendo tolos. E as pessoas estão percebendo isso. E eles estão sem tempo. Sim, tem uma pergunta do Steven que é muito pertinente para essa conversa. E ele diz: não é verdade que eles não devem interferir? Eu acredito que ele está falando sobre a diretiva primária. Então, existe uma diferença entre a diretiva primária e o que aconteceu. Você pode explicar isso?
Sim, nem todo mundo aderiu à diretiva primária. A diretiva primária realmente indica que nós temos, e eu tenho ela bem aqui, ela realmente indica que temos que nos salvar, que outros estão proibidos de, você sabe, se envolver conosco, porque se as pessoas não conseguem se salvar, elas não merecem existir, elas não merecem as liberdades, e assim por diante. E aqui estamos nós. Você sabe, estamos no meio dessa grande confusão. E a diretiva primária é, e claro, agora não estou conseguindo encontrá-la, então aqui está. Então vou ler o artigo 9. Esta é a diretiva primária. Não é permitido fazer contato ou interferir com raças menos evoluídas, a menos que estejam ameaçadas por uma fonte externa. Nesse caso, é obrigação moral do pessoal da Federação Galáctica dos Mundos avaliar a situação para determinar o curso de ação adequado. O livre-arbítrio de uma cultura planetária de estágio 1 ou 2, que somos nós, funciona de acordo com a lei universal maior da evolução. Você precisa evoluir sua consciência para criar um tipo diferente de mundo. Deixe-me voltar. O livre-arbítrio funciona de acordo com uma lei maior da evolução, quando não é coagido ou influenciado por uma fonte externa, trabalhando para o próprio benefício em detrimento da referida cultura menos evoluída. A manipulação do livre-arbítrio sobre uma cultura menos evoluída é anulada em relação à grande lei universal da evolução. E, neste caso, isso é considerado pela diretriz principal como interferência. A Federação Galáctica dos Mundos reserva-se o direito de intervir, e eles estão intervindo, mas querem ver algo vindo de nós. E nós podemos ver isso. É por isso que estamos recebendo tanta sabedoria de fora do planeta. Estamos tendo muito mais canalizadores, certo? Quer dizer, podemos ver a ajuda. É quase como se todos os outros estivessem nos ajudando mais do que nós mesmos nos ajudamos, às vezes. Bem, sabe, eu vejo duas ou três coisas. Primeiro, as pessoas não sabem o que fazer. Muitas pessoas não entendem o quadro geral. Eu tento não chocar as pessoas falando sobre ETs, mas existem outras pessoas, e elas estão aqui, e estão tentando nos ajudar, e tentando fazer com que a gente se ajude também. Alguns de nós estão trabalhando incansavelmente, muito mesmo, para tentar fazer esse novo mundo acontecer, inspirando os outros. Você pode fazer as pessoas agirem quando elas estão com medo. Mas se você conseguir fazer as pessoas agirem por amor ou inspiração, isso é outra história. E aí você não precisa resolver o problema do medo que sobra. Sabe o que eu quero dizer? Sim. Anne disse que sua nova narrativa me fez chorar, Penny. Ok, bem. Espero que sejam lágrimas de alegria. Sim, acho que são, com certeza. E Charles tinha uma pergunta. Ele queria saber: adianta alguma coisa a gente ir votar em novembro? Eu estou. Eu não vi a eleição acontecendo. Então, meu instinto diria que sim. Porque isso mostra, pelo menos, algum envolvimento cívico e social, mesmo sabendo que pode haver uma corrupção séria. E ainda temos 6 meses. São 6 meses ou 8 meses, algo assim, antes de chegarmos à eleição? Muita coisa pode acontecer nesse período de tempo. E eu acho que muita coisa vai acontecer. E eu estou animada com o que vejo vindo por aí. Então, sim, se fosse comigo, eu diria que sim. Faça isso apenas como um símbolo de que estou envolvida e me importo. E vocês estão me ouvindo aí fora? Eu estou envolvida e me importo. Então,
não nos abandonem. Sim, é a intenção. Caroline diz que precisamos fazer diferente para criar uma frequência de consciência diferente, para permear o mundo e sair desse ciclo repetitivo. Sim, isso é realmente verdade. Você não pode ter um novo mundo se tiver a mesma consciência antiga. Simplesmente não funciona. Este mundo que temos é o resultado da consciência que mantivemos. É por isso que eu ensino o que eu ensino. É isso que eu venho ensinando, era o que eu estava pensando. Outro dia, há 44 anos, eu comecei a ensinar intuição, ensinando as pessoas a desenvolver e usar a consciência, o dom da consciência, sabe? Entendendo o seu próprio equipamento, o que elas podem fazer. Tem sido um trabalho maravilhoso, absolutamente maravilhoso, porque você pode ver as pessoas florescendo e eu adoro isso. Mas o que eu acho realmente importante é que as pessoas comecem a entender que elas podem mudar sua consciência, que elas não só estão prontas para isso, como já passou da hora. E então elas se surpreendem com o que são capazes de fazer. E então elas ficam todas assustadas consigo mesmas, o que é absolutamente apropriado. Então é isso. Nós temos tanto potencial. Ok, Jason Eve está expressando, nossa, uma emoção que eu acho que todos nós sentimos de vez em quando. Eu sei que às vezes eu me sinto assim. Ele diz: há alguma esperança a ser oferecida? As coisas parecem piorar a cada dia agora e estamos cansados da guerra depois de 4 anos de múltiplos ataques abertos contra nós. Não aguento muito mais isso. É, acho que todos nós já passamos por isso. É, acho que já falei sobre a minha percepção quando eu percebi pela primeira vez, sabe, aguenta firme, Jason. Eu já sabia disso há 45 anos e do que estava por vir. E isso tem sido o que impulsiona o meu ensino. Então, sim, há muita esperança. Observe o que está acontecendo e mantenha o foco em você mesma e no que está fazendo com a sua vida. É aí que você vai encontrar a maior satisfação neste momento. Os maus elementos estão agindo de formas que só vão trazer a ruína sobre si mesmos. E há pessoas por aí trabalhando para derrubá-los. E tem havido muito desse tipo de trabalho nos bastidores que tem sido maravilhoso. Então, sim, há, sabe, muitas pessoas que estão envolvidas e que faziam parte do plano, que foram capturadas, ameaçadas de morte e enviadas de volta para cumprir seu papel. Sobe o olhar atento de pessoas que dizem: um passo em falso e você está morta. É isso que acontece. Então, sim, ainda existem algumas pessoas que são intocáveis. Eles não conseguiram alcançar várias pessoas que são muito boas em manipular as coisas. Então, sim, construa a sua vida. Pense no que você quer fazer, para onde você está indo, o que você quer. Dê esses passos, faça acontecer. Isso muda toda a energia ao seu redor por quilômetros. Cada um de nós é um gerador de frequência. Então, sim, mantenha essa esperança. E eu ensino meus alunos a dizer: porque eu disse e pronto. Sabe? E isso é assim porque eu disse e pronto. Eu quero isso, eu preciso disso. E visualize isso. Então, o plano imaginal não é algo sobre o qual falamos muito. A maioria das pessoas acha que imaginação é só uma coisa de fantasia. Não é. É o mundo da criação básica de plasma e frequência. Então, reserve um tempinho todos os dias só para manter esse espaço. E quando você se cansar de lutar, afaste-se um pouco para descansar e se recuperar. Até os soldados no Vietnã precisavam de uma pausa e eram enviados para a Tailândia ou Camboja para descansar e se recuperar antes de voltarem para o campo de batalha. Você também precisa dessa pausa. Permita-se isso. Sim, muito bem colocado. E uma coisa encorajadora que eu senti, Jason, eu mesma já me senti assim. Todos nós já sentimos. Sim.
No entanto, existem milhares de humanos encarnados na Terra agora que passaram por um treinamento extenso, certo? Antes de virem para a Terra para este exato momento. Nós temos muita ajuda. E quando eu estou cansada, eu vou fazer algo que seja gostoso, bom e acolhedor. E aí eu tiro um cochilo extra ou durmo até um pouco mais tarde e volto à luta. Mas não podemos desistir. Estamos tão perto. Eu sei, estamos muito perto. E esse é realmente o ponto de virada. Então, aguente firme. Tudo bem. Jill diz: Eu continuo ouvindo que devo focar em mim. Você pode falar um pouco sobre isso, Penny? Sim, você tem que cuidar de si mesma primeiro. Todo mundo que está aqui já está, neste momento, ciente de tantas coisas que não estão funcionando. Ok? Então você tem que, em algum momento, parar e dizer: ok, minha vida está dando certo? Porque se não estiver e você ignorar isso, você vai ficar sem energia, vai acabar ficando doente ou com alguma doença, e aí você vai piorar e realmente terá um problema. Então, a regra é: cuide de si mesma primeiro. E quando você faz isso, tem que incluir, assim como você estava dizendo, Kim, pequenos momentos de prazer absoluto, relaxamento, uma risadinha aqui e ali. Sabe, eu tenho uma amiga na Califórnia que me liga. O que é isso? E ela me pergunta a cada poucos meses: Você já tomou o seu gelato este mês? E eu fico tipo: Não, ainda não tomei. Ok. E anos atrás, vou compartilhar uma pequena história. Eu percebi que eu passei por uma cirurgia enorme, enorme. Eu tive que reconstruir minha mandíbula porque o terço médio do meu rosto não se desenvolveu. E por isso meus dentes não se encaixavam. Eu tinha um sério prognatismo. Então eu fiz a cirurgia em que cortaram minha mandíbula, moveram ela para trás e aprenderam com fios no lugar. E eles fecharam minha boca com fios por 3 meses. Minha dieta era suco de laranja, cerveja e água, muita água. Tipo, como é que chama aqueles refrigerantes com sorvete? Certo. Essa foi minha dieta por 3 meses, para evitar perder muito peso. E a cerveja era o mais eficaz. Eu não gostava de cerveja. Mas, enfim, quando chegou o momento de tirar os fios, eu estava simplesmente radiante. Foi tipo, eu vou sair e vou comer torta de morango. Eu vou comprar torta de morango e comer. Bem, eles tiraram os fios e eu não conseguia mexer a mandíbula. Nada se movia, não abria. Então eu não conseguia colocar os morangos na boca. E eu estou sentada no restaurante, chorando muito, porque eu queria aquela torta de morango. E eu estou enfiando os morangos entre os dentes, tentando colocá-los lá dentro. E simplesmente aí a garçonete veio e perguntou: Você precisa de mais guardanapos? Então eu percebi que eu precisava de um senso de humor sobre o processo de reconstrução. E eu não tinha nenhum senso de humor naquele momento da minha vida. E a torta de morango se tornou meu símbolo de ter senso de humor e paciência. E isso continua até hoje. Quando percebo que estou ficando realmente para baixo, e isso costumava acontecer com muito mais frequência, mas hoje em dia é raro, muito raro. Eu pego um pedaço de torta de morango e simplesmente aproveito e adoro. E quando termino de comer aquele bendito pedaço de torta, me sinto renovada. Então é meio que, sabe, trabalhar a sua mente, mas funciona. O simbolismo é muito poderoso. Então, é isso. Jason diz: Eu tenho o maior respeito por vocês que têm mantido a luz por décadas. Obrigada pelas palavras de conforto e sabedoria. Isso ajuda. Obrigada, isso é lindo. É, realmente é. É sim. E houve algumas pessoas que começaram antes de mim, sabe, outras um pouco mais velhas na minha equipe. Elas não estão mais aqui, já foram embora. Mas tem sido realmente incrível. Meu conceito de como lidar com uma civilização, como resgatar um planeta.
Eu nunca teria pensado nisso quando tinha 16 ou 23 anos, ou algo assim. Isso só ficou muito claro depois da Kundalini. Então, aqui estamos nós. E eu acho que o mundo para o qual estamos indo, há tantas partes, coisas lindas, lindas, prontas para aparecer, que eu acho que as pessoas vão enlouquecer. Provavelmente enlouquecer não é a melhor palavra, mas elas vão abraçar esse novo mundo com, sabe, uma espécie de, meu Deus, olha isso, olha o que podemos ter agora. E isso eu acho vai ser, para mim, como assistir crianças pequenas abrindo os presentes de Natal embaixo da árvore na manhã de Natal. É tipo, uhul! Sim, é assim que vai ser. Mônica tem uma pergunta. O que você pode compartilhar sobre o estado da própria Terra? Vai melhorar? Sim, sim. Na verdade, eu estava me comunicando com a Terra há alguns dias, pensando: "Como você está aí? Como, sabe, como você está, mãe?" Eu a chamo de minha querida. Ela está bem. A resposta dela foi: "Estou bem. São vocês que me preocupam." E isso me lembrou de algo que ela me disse há muitas, muitas décadas atrás. E foi isso. O sonho dela era criar uma civilização de pessoas que não se destruíssem e que evoluíssem para abraçar todo o sistema, para que ela pudesse estar conosco e ter vida eterna junto com a gente. E na época em que ela disse isso, eu fiquei tipo, eu não sabia o que pensar sobre isso. Não tinha certeza se conseguia entender aquilo, mas isso ficou comigo. E ao longo dos anos, eu passei a entender que existem momentos transformadores. E mesmo que um planeta pareça uma tarefa enorme, não é. Não existe dificuldade quando você entende o poder da consciência. E ela está viva e consciente. Ela está bem. É maravilhoso. É. Ah, sabe, enquanto pensamos sobre o potencial da Terra, eu encorajaria todos não só a imprimir isso, mas talvez começar a fazer sua própria lista. É. O que você gostaria de ver? O que faria você se sentir bem? E uma coisa que posso dizer é que depois de tudo que passamos, como o Jason colocou no comentário dele, a gratidão por ter um planeta cheio de integridade e criatividade. E a consideração e a compaixão vão ser tão deliciosas comparadas ao que vivemos até agora. Sim. Então, o sentimento de gratidão para mim vai ser enorme. Eu acho que muitas pessoas vão chorar muito. E parte disso vai ser, sabe, a dor que elas sentiram. Mas a maioria vai ser lágrimas de alívio. E isso vai ser um tipo de choro muito saudável. Então, sabe, não se segurem, gente. Se vocês tiverem um momento em que vem algo e simplesmente, sabe, é tipo, eu não consigo, eu não consigo ir lá. Eu não quero ver isso. Eu não quero saber disso. Se isso acontecer, então se dê um pouco de espaço. Mas quando algo realmente te tocar, deixe-se chorar. Faz bem. É. É, E é essa conexão com a nossa compaixão inata que vai nos ajudar a seguir em frente. é, é. E eu acho, sabe, uma das coisas que eu percebi é que tantas pessoas tinham, tipo, algo que elas teriam adorado fazer, teriam adorado trabalhar com isso, mas não conseguiam descobrir como ganhar a vida com aquilo. Então não fizeram. Isso realmente se torna uma grande onda de mudança. Pessoas fazendo o que amam fazer e fazendo o que precisam fazer. Mas agora, para elas, fazer o que precisam fazer é prioridade. E fazer o que amam é tipo, bom, quando eu tiver um tempinho. Mas isso vai se inverter na próxima década. E isso
eu acho que realmente aquece meu coração. Porque quando você faz o que ama fazer, a criatividade, as intuições, as inspirações, os insights que vêm até você são impressionantes. E se nós, como povo, conseguirmos passar, nós vamos, à medida que conseguirmos passar por tudo isso, acho que vamos acabar nos perguntando: ok, e agora? Qual é o próximo passo? Para onde vamos a partir daqui? E eu acho que o nosso próximo passo é conhecer os vizinhos. É construir a tecnologia que possamos usar para sair do planeta e, pelo menos, nos mover facilmente e tranquilamente para outros lugares. Há pessoas aqui que são de outros lugares. Você não os vê andando por aí com aqueles trajes espaciais brancos enormes, respiradores, tanques de ar, botas e todo aquele peso. Eles usam roupas comuns e parecem muito, muito humanos. Alguns deles parecem um pouco diferentes, mas eles parecem humanos e passam por humanos, porque são humanoides. Eles só são um pouco diferentes em termos de DNA. E esse tipo de pergunta de, ok, por que eles não precisam usar aparelhos de respiração e usar aqueles grandes trajes espaciais e tudo isso? Por que eles podem simplesmente andar por aí? Por que isso acontece? É porque eles têm acesso à tecnologia pessoal e ela é muito, muito poderosa. E eles também passam o tempo deles. Eles conseguem modificar o próprio DNA quase sob demanda. O DNA é muito, muito flexível. Ele responde à frequência. Então, quando você muda a sua consciência, seu DNA muda. E eu acho que essas são as coisas que vamos acabar aprendendo. E vamos nos surpreender com o que podemos fazer. Então, está chegando. Vai ser emocionante. Todos nós temos que ficar por aqui para a melhor parte. Sim, tudo isso é tão verdade, meu Deus. Então, tem uma última pergunta para hoje à noite, Penny. Sandy gostaria de saber: quais são seus pensamentos sobre os eclipses lunar e solar que estão chegando? Bem, eu vi toda essa agitação. E eu diria que os eclipses têm um efeito poderoso nas emoções das pessoas e na consciência delas. Algumas pessoas, algumas pessoas mal intencionadas usam esse tipo de coisa como oportunidade para o que eu chamo de mau comportamento. E, no entanto, o que eu tenho visto é que elas estão tendo cada vez mais dificuldade em conseguir fazer qualquer coisa. Então, tem gente demais de olho. Eles estão ficando com medo de sair em público. Muitos deles nem estão saindo em público. Eu até me perguntei, na verdade, será que estamos lidando apenas com imagens geradas por computador? E que nós não estamos lá para tocar fisicamente nas pessoas. Então, presumimos que aquilo é um ser humano de verdade. E eu não acho que seja. Então, Então, agora, eu até esqueci para onde eu estava indo com a pergunta. Então, em relação a tudo isso, a trajetória em que estamos, eu acho que estamos no meio da ponte agora. Nós temos construído essa ponte, e é a ponte para o novo mundo, e está indo devagar. E nós olhamos muito para trás, puxando a família, esperando que a família venha junto. E isso é uma das coisas que precisa ser enfrentada. Então, não tenho certeza se respondi à pergunta da Sandy, eu não estou assistindo. É sobre eclipse, sim, porque estão fazendo um grande alarde sobre isso. Estão até chamando a Guarda Nacional em algumas cidades. Eu sei, isso é tudo baseado no medo. Quero dizer, todo dia quando o sol nasce, ninguém surta. Esse é o momento mais poderoso do dia, porque ele empurra um monte de partículas ao redor da curvatura da Terra e nos atinge.
nos bombardeando com todo tipo de energia, conhecimento e intuição. E na verdade, quando você está deitada na cama de manhã, bem antes do nascer do sol, e sua mente está funcionando a mil, cheia de ideias e pensamentos. Você sabe, a comunicação de pessoa para pessoa acontece nesse momento. Isso acontece porque o Sol está empurrando energia. E uma vez que, você sabe, ele passa por cima ao meio-dia, e agora está empurrando energia para longe de nós. Nós meio que. Certo. Então, sim, o eclipse é um marcador mental, emocional e espiritual. E eu acho que, sabe, a gente poderia fazer algo diferente com isso. Os garotos travessos colocam muita energia em prestar atenção aos números e ao seu poder, e aos momentos astrológicos quando as energias estão a favor deles. Nós não fazemos isso. E porque não fazemos isso, somos pouco afetadas por isso. Então, sabe, se, digamos, se houver uma operação de bandeira falsa em 8 de abril, vamos culpar a Lua ou o Sol por isso? Vamos culpar as pessoas que criaram a operação de bandeira falsa? Então, eu sei a quem vou culpar. Vamos terminar com um comentário que meio que resume tudo, Penny. Certo. M. 1968 diz: Tire os sapatos, vá para o seu quintal e dance. Nós vamos conseguir. Sim, nós vamos, e está muito perto. E eu acho que a vida vai ser mais simples e muito melhor. Vou usar o termo limpa, mas limpa no sentido de que não estaremos mais atoladas por todo tipo de tralha. E mais orgânica e mais real. Sim, É. é. Alguma consideração final, Penny, para esta noite? Acho que o mais importante é estar ciente de que um novo mundo está chegando. Isso não vai simplesmente cair na sua cabeça e você não vai acordar um dia e pronto, lá está. Simplesmente não vai acontecer desse jeito. Então, esteja ciente de que alguma preparação é necessária. Prepare-se. É isso. Sim, muito obrigada. E obrigada a todos por se juntarem a nós nesta live divertida de hoje à noite. É sempre o presente ouvir a Penny e a consciência expandida que ela traz para o mundo. Então, muito obrigada, Penny. Obrigada. E obrigada a todos aí por sustentarem esse espaço. Sim, as pessoas vão entrar nesse espaço só para se manterem firmes. É, e vá para o quintal e dance. E dance, é. Tudo bem? Todo mundo, obrigada. A todos por estarem conosco. Nos vemos na próxima vez. Tchau, gente!